Salmos 1, 3, 7, 9, com sua declaração chocante: feliz aquele que pegar os seus pequeninos e os esmagar contra a pedra. Figura entre os textos mais perturbadores da Bíblia. A violência crua expressa nesse versículo ecoa através dos séculos, provocando desconforto e perplexidade em leitores de todas as crenças. Este artigo propõe uma análise profunda e multifacetada de Salmos 1, 3, 7, 9, adotando uma perspectiva ateísta neutra. Buscamos explorar as dimensões históricas, psicológicas e literárias do texto, sem recorrer a pressupostos de autoridade divina ou interpretações teológicas. Ateísmo e a interpretação de textos religiosos. Uma breve explanação. Antes de nos aprofundarmos na análise, é importante tecer algumas considerações sobre a perspectiva ateísta. O ateísmo, em sua essência, consiste na não crença em deuses. Um ateu pode abordar textos religiosos com curiosidade e respeito, buscando compreender seu significado histórico e cultural, sem necessariamente concordar com suas afirmações teológicas. Contexto histórico: um mergulho no sofrimento do exílio babilônico. Para compreender a violência de Salmos 1, 3, 7, 9, é crucial situá-lo em seu contexto histórico. O Salmo 137 emerge do trauma do exílio babilônico, um período de profunda crise para o povo de Israel. Jerusalém, a cidade sagrada, havia sido destruída em 586 a.C. e muitos israelitas foram deportados para a Babilônia, onde enfrentaram a dor da perda, a humilhação da escravidão e a saudade da terra natal. A destruição de Jerusalém e o exílio marcaram profundamente a identidade do povo de Israel. Famílias foram separadas, tradições foram interrompidas e a própria existência da nação foi ameaçada. A violência do versículo 9 pode ser vista como um reflexo da brutalidade do contexto histórico, uma expressão de desespero e fúria diante da injustiça sofrida. Análise literária: um mosaico de emoções em versos. A estrutura do Salmo 137 revela a intensidade das emoções que permeiam o texto. Os versículos iniciais, 1-3, evocam a melancolia e a saudade de Sião, a terra perdida. Os versículos seguintes, 4-6, expressam a promessa de jamais esquecer Jerusalém, mesmo em meio à adversidade. Finalmente, os versículos finais, 7-9, irrompem em um clamor por vingança contra os inimigos, culminando na imagem chocante de crianças sendo esmagadas contra a pedra. A violência do versículo 9, embora cause repulsa, não deve ser isolada do conjunto do Salmo. Ela representa o clímax de uma escalada de emoções, um grito de dor e fúria que ecoa o sofrimento do exílio. É importante notar que o Antigo Testamento, como um todo, contém diversas passagens violentas, refletindo a realidade de um mundo antigo marcado por conflitos e brutalidade. Análise psicológica: as raízes da vingança em tempos de trauma. Sob uma ótica psicológica, Salmos 1, 3, 7, 9 pode ser interpretado como uma manifestação do trauma coletivo vivenciado durante o exílio. A perda da pátria, a destruição do templo e a humilhação da escravidão geraram sentimentos de desespero, raiva e impotência. Em momento de crise, a violência pode emergir como uma forma de catarse, uma tentativa de lidar com emoções extremas através de imagens chocantes e expressões de vingança. A desumanização dos inimigos, presente em muitos textos antigos, também desempenha um papel importante. Ao atribuir características negativas aos opressores, torna-se mais fácil justificar a violência contra eles. No caso de Salmo 137, o desejo de vingança se dirige especificamente aos edomitas e babilônios, considerados responsáveis pela destruição de Jerusalém. Considerações morais: um diálogo entre o passado e o presente. A violência expressa em Salmos 1, 3, 7, 9 nos coloca diante de um dilema moral. Como conciliar a brutalidade do texto com os valores de compaixão e respeito que prezamos hoje? É fundamental reconhecer que a moralidade evoluía ao longo do tempo. O que era aceitável em sociedades antigas, como a violência contra crianças em contextos de guerra, é inaceitável em nossos dias. Uma perspectiva ateísta neutra nos convida a analisar o texto criticamente, sem buscar justificativas teológicas para a violência. Em vez disso, podemos refletir sobre o progresso moral da humanidade, reconhecendo que nossa compreensão de direitos humanos e justiça restaurativa nos afasta da lógica da vingança. A natureza da violência no mundo antigo. É crucial entender que a violência era uma realidade onipresente no mundo antigo. Conflitos entre povos
Guerras de conquista e a brutalidade contra os vencidos eram comuns. Textos religiosos da época, incluindo o Antigo Testamento, refletem essa realidade, contendo passagens que hoje consideramos chocantes. No entanto, é importante não julgar o passado com os olhos do presente. Em vez de condenar os autores de Salmo 137, podemos tentar compreender a violência em seu contexto histórico e cultural. Isso não significa justificar a violência, mas sim reconhecer sua complexidade e suas raízes em tempos de sofrimento e opressão. Diversidade de interpretações. Um texto aberto a múltiplos significados. É importante notar que Salmos 1, 3, 7, 9 não possui uma única interpretação. Alguns estudiosos o veem como uma expressão de dor e desespero, não como um chamado à violência literal. Outros o interpretam como uma metáfora da destruição total do inimigo, uma forma de expressar a intensidade da raiva e do sofrimento. A riqueza do texto reside justamente em sua capacidade de gerar múltiplas interpretações. Cada leitor, a partir de sua própria experiência e contexto, pode encontrar significados diferentes em suas palavras. Lições possíveis, empatia, expressão emocional e progresso moral. Mesmo em sua violência, Salmo 137 pode nos ensinar lições valiosas. O Salmo nos lembra da profundidade do sofrimento humano e da importância da empatia. Ao testemunhar a dor do exílio, somos convidados a refletir sobre a experiência de perda e deslocamento. O texto também nos mostra a importância da expressão emocional. Em momentos de trauma, é fundamental encontrar formas de liberar emoções reprimidas, seja através da arte, da música ou da escrita. Salmo 137, com sua linguagem poética e visceral, nos mostra que não há emoções proibidas quando se trata de lidar com a dor. Finalmente, o Salmo nos convida a refletir sobre o progresso moral da humanidade. Ao comparar a violência expressa no texto com nossos valores atuais, podemos perceber o quanto avançamos em nossa compreensão de direitos humanos e justiça. Conclusão: um convite à reflexão crítica. Salmos 1, 3, 7, 9 é um texto desafiador que nos confronta com a violência do passado e nos convida a refletir sobre o presente. Sob uma perspectiva ateísta neutra, podemos analisar o texto criticamente, buscando compreender seu contexto histórico, psicológico e literário. Longe de oferecer respostas fáceis, Salmo 137 nos coloca diante de perguntas complexas sobre violência, moralidade e sofrimento humano. Ao nos aproximarmos do texto com empatia e curiosidade, podemos aprender valiosas lições sobre a natureza humana e o longo caminho que percorremos em direção a um mundo mais justo e compassivo. Deixe seu like para ajudar o Guinho.